Olá! Neste vídeo eu vou mostrar como instalar uma persiana rolô da Persianet na parede por fora do vão da janela. Antes de mais nada, tome muito cuidado ao desembalar a persiana. Cuide se usar uma faca, tesoura ou estilete para não rasgar ou cortar o tecido ou danificar o produto. Verifique também se não ficou nada dentro da embalagem. Muitas vezes os suportes ou o kit de instalação acabam se soltando e ficam no fundo da caixa. Não jogue a embalagem fora antes de completar a instalação. Mantenha sempre o tecido recolhido até terminar completamente a fixação. Para fazer a instalação, você vai precisar de furadeira com broca de 6 mm, trena, um lápis, chave Phillips, provavelmente uma escada, um nível de mão ou aplicativo de nível no celular e o kit de instalação que foi enviado junto com a persiana, contendo manual, parafusos, buchas e aqui neste caso suportes afastadores com seus devidos parafusos e porcas. Esses afastadores são enviados apenas em caso de fixação na parede. Se for no teto, não há necessidade. Eles vão permitir afastar a persiana da parede quando tem algum obstáculo, como um puxador da janela, uma moldura ou algo assim. Existem vários tipos de afastadores, de vários tamanhos, que podem afastar mais ou menos. Esse detalhe é sempre discutido com cada cliente depois da compra. O primeiro passo é verificar a posição que ficará a sua persiana em relação à porta ou à janela. Aqui neste vídeo eu vou mostrar como instalar uma persiana rolô blackout com um bandô na parede, por fora do vão, ou seja, sobreposta à janela. Se você pretende embutir a persiana dentro do vão, verifique na descrição o link desse outro vídeo. Normalmente nós indicamos medir o tamanho da janela e acrescentar cerca de 15 cm para o lado direito, 15 cm para o lado esquerdo, 15 cm para baixo e 15 cm para cima. Mas isso é apenas uma sugestão e não uma regra. Tem que verificar no espaço que você tem disponível se é possível fazer esses acréscimos. Aqui, por exemplo, não é possível acrescentar 15 cm para baixo, apenas 2 cm. Lembrando que se você optar por uma persiana com tecido blackout, quanto mais o tecido passar para cada direção, mais vai escurecer o ambiente. Você precisa verificar a medida solicitada no seu pedido e como ficará em relação à sua janela ou porta. Aqui neste caso, nós consideramos cerca de 15 cm para cada lado, 15 cm para cima e 2 cm para baixo. Então você pode posicionar a persiana no local onde será instalada e marcar com um lápis. E com o auxílio de um nível, certifique que a persiana esteja nivelada. A fixação da persiana é feita através dessas peças que chamamos de garradeiras. Nós enviamos elas junto com a persiana e, dependendo do tamanho dela, podem ser 2, 3 ou até mais. É muito importante que você teste as garradeiras na persiana antes de prendê-las, para entender bem a sua fixação. Verifique com atenção a posição que elas estão na persiana do jeito que foram entregues, para que na instalação fique na mesma posição. Ou seja, essas garradeiras ficam assim, não assim. Mas atenção! Se a sua persiana for sem o bandô, como estou mostrando neste exemplo, a garradeira fica na posição invertida, ou seja, com essa parte saliente para frente e não para trás, como acontece na persiana com bandô. Então ela vai ser encaixada assim e não assim, por causa dessa barra, para que você consiga futuramente, se necessário, retirar a persiana com mais facilidade. Essas garradeiras normalmente deverão ser instaladas próximas às extremidades do trilho superior, com cerca de 10 ou 15 centímetros de distância. Se você recebeu 3 garradeiras, como aqui neste caso, use uma para prender bem no meio. Ou se forem mais do que 3, distribua elas uniformemente ao longo do trilho ou bandô. Essas garradeiras podem ser fixadas diretamente no teto, mas se for na parede é necessário o uso de suportes. Como já comentado, existem vários tipos de suportes de vários tamanhos que podem afastar a persiana mais ou menos da parede. Aqui a janela tem essas alavancas,
que avançam para frente e podem atrapalhar a descida do tecido. Então teria a opção de usarmos suportes afastadores que permitiriam fixar a persiana mais afastada, o suficiente para o tecido não esbarrar na alavanca. Mas existe uma outra opção, que usamos aqui neste caso, que é pedir a persiana rolô com o recolhimento invertido, ou seja, quando o tecido desce pela frente do rolo. Desta forma, automaticamente o tecido já fica mais afastado da parede. Por isso, utilizamos o suporte nessa posição, de forma que a persiana fique bem coladinha com a parede. Também poderíamos inverter o suporte, e aí a persiana ficaria mais afastada da parede. Fazendo desse jeito, é importante empurrar o parafuso pequeno o máximo possível para frente, para que a agarradeira não encoste no fundo do suporte e fique presa, pois caso contrário não será possível dar o clique depois. Então vamos fixar os suportes na parede dessa forma e prender as agarradeiras nos suportes com os parafusos menores e as porcas. Tendo a medida de quanto o suporte afastador ficou a partir da extremidade da persiana, faça essa marcação na parede. Chegou a hora de pegar a furadeira. E uma dica legal é prender uma sacolinha embaixo para coletar a sujeira. Fure no local marcado pelos buracos dos suportes e insira as buchas. Coloque os parafusos apertando com uma chave Phillips e prenda bem a agarradeira no suporte, utilizando o parafuso pequeno e a porca. Agora é só encaixar a persiana levemente inclinada nas agarradeiras e vá girando até ouvir o clique. O funcionamento dessa persiana é muito simples, basta puxar a correntinha para abrir ou fechar. Persianete.com.br